Abra sua Bíblia em primeira Timóteo, a gente está lendo Timóteo, vamos continuar em 1 Timóteo, agora no capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, Jesus. Diz a palavra de Deus, ora, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma, o Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Amém, amados? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, duvidarão da fé. Né? Apostatarão é duvidarão da fé. Deixa eu ver se eu tenho outra. Vou mudar de versão aqui, que é mais atual. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciências cauterizadas, né? Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém? Tem bastante tema aqui, tem bastante coisa para a gente falar de Deus aqui, em nome de Jesus, declarar esse poder de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Quero que vocês entendam primeiro que Jesus Cristo, ele é o único Senhor, é o único mediador, como nós falamos, entre Deus e os homens. Mas Cristo Jesus, vírgula, homem. Por que ele botou vírgula, homem? Porque Jesus Cristo, ele é o segundo Adão, ele é o último Adão. Ele veio para consertar o que Adão fez de errado, né? Adão separou o homem de Deus, né? Aí você vê aqui no capítulo 5, versículo 1 de Romanos, né? Pode abrir 5, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vocês vão entender o porquê que é 5, versículo 12, perdoe. 5, versículo 12. Diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Agora, no versículo 17, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais dos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, entrou por Adão o pecado, a morte e a separação do homem com Deus. Porque o que é morte? A morte é justamente separação, né? Deus criou o homem para viver eternamente, né? Tanto que nós duramos até bastante, durar até 50, 60, 70, 100 anos, é uma duração muito boa, né? O organismo da pessoa está sempre se renovando, sempre se corrigindo, mas precisou dos medicamentos, precisou de tudo isso para poder enxertar, mas só que os medicamentos dados pelo homem, ele tem efeitos colaterais. Deus não fez o homem para morrer, para desfalecer. Deus criou o homem para ser eterno. Então, amado, você saiba, recebe essa chave aí. Você está vivendo um pouquinho para recebendo Jesus, porque recebendo Jesus você vai viver um montão, que é a eternidade com Deus. A eternidade com Deus é muito melhor do que essa vida que você está levando aqui. Por isso que Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque eu vou para junto de Deus. E ele, no 2 Coríntios capítulo 12, ele disse claramente que ele foi ao terceiro céu e lá esteve no paraíso, que é uma coisa maravilhosa. Então a gente sabe que nós estamos vivendo aqui, você tem que botar consciência. Se a nossa esperança em Cristo for somente para essa vida, nós somos infelizes, porque tem muito mais para viver depois da morte. Mas você tem que conservar Jesus no seu coração e fazer a vontade dele com orações e súplicas e fazer com que isso... Porque Adão veio para destruir, como eu falei aqui, voltando ao tema, e Jesus veio para construir.
Jesus veio para a reconciliação, ele é o ministro da reconciliação, reconciliar você com Deus, porque quando Deus falou para Adão, não coma dessa árvore do jardim, porque você morrerá, e ele morreu, comeu da árvore do jardim e morreu. E aí separou o homem de Deus. Quando separou o homem de Deus, aí nós ficamos à beira da... tivemos o salário do pecado, que é a morte. Né? Como diz Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Então nós estamos fadados a morrer todos nós. Né? Então aí Jesus vem reconciliar o homem com Deus, porque Adão separou o homem de Deus, saiu do paraíso. E nós, Jesus quer te levar de novo para o paraíso. Amém, querido? Vamos voltar aqui de novo ao nosso texto, né, mano? Então, esse texto aqui diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns duvidarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Agora, esses espíritos enganadores e ensinos de demônios é uma forma da qual Satanás e seus demônios estão fazendo para que o homem escute coisas que não devam, ensinos errados, né? Coisas que só levam para... Pode até falar assim, você vai ser abençoado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, mas não ensina o caminho da verdade, que é muito sofrimento que a gente vai ter, lutas que a gente vai ter, e a gente nunca pode deixar Jesus. Bem? Então, ensinos de demônios, espíritos enganadores, são espíritos malignos, ensino de demônios. Agora diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm a consciência cauterizada. Então quem fala isso são homens. Amados, eu sempre falo aqui, quando o Espírito Santo manifesta em você, eu já falei que os anjos do Senhor manifestam também. Os anjos são o quê? Você vai ler vários textos, inclusive no livro de Hebreus, né, que muitos dizem que foi Paulo que escreveu também, diz o quê? Que os espíritos, os anjos são espíritos ministradores, estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então eles estão aqui no mundo, a serviço de Deus. Agora, os anjos são espíritos, eles se manifestam também nos homens. Agora, os espíritos do Senhor, os anjos do Senhor, eles são a favor de nós. Agora, os espíritos das trevas, eles estão para enganar, roubar, matar e destruir. E Deus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então, amados, mas nos últimos tempos, ele fala aqui que terão ensino de demônio, porque está chegando perto do fim de Satanás. O demônio já sabe que ele vai terminar no Apocalipse. E isso, à medida que vai chegando a parte do fim, é tipo ele vai tentar de tudo confundir você. Como ele não pode contra Deus, ele vai tentar contra a criação de Deus. E Deus, você tem autoridade, em nome de Jesus, para arrepender esse mal, essa coisa do inferno, que tenta impedir a glória que Deus se manifesta, a luz de Cristo para abrir sua mente, para você poder enxergar a glória de Deus. Né? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência fechada, já contaminada e fechada, já não aceita. Aquela pessoa que você fala de Jesus para ela, ela já tem um rebate, ela tem fobia de Cristo, ela foi tão cauterizada, tão mexida, tão presa à entidade das trevas, que eles não aceitam, não abrem mão de você falar de Jesus, a pessoa não quer nem saber, é como uma fobia de Cristo. Né? E Deus quer falar conosco, quer nos dar autoridade espiritual para quebrar tudo aquilo que possa se levantar, para tentar enganar você. Né? E o pastor está aqui para isso. Como eu digo sempre em Hebreus capítulo 17, o pastor é responsável, eu vou prestar conta de vocês, então eu tenho que pregar para vocês a verdade. Não é um pregador que vem de fora e fale alguma coisa que vai valer mais do que o pastor de vocês, que é responsável por vocês. Então é muito importante que você entenda isso, que você saiba disso. Então, que proíbe, por exemplo, tem uns aqui que falam, proíbe casamento e exige abstinência de alimentos. Eu quero que vocês abram também Romanos, eu quero fazer uma tabelinha com Romanos 14, para a gente entender, amados, que o que a Bíblia diz sobre o alimento, né?
né? Jesus, aqui no capítulo 14, Paulo fala mesmo, acolham quem é fraco na fé. Não, porém, para discutir opinião. Né? Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Mas, pastor, quem é fraco na fé come legumes? No sentido de quê, amados? No sentido de proibição. Porque na época em que Paulo está falando, os judeus proibiam comer carne. Entendeu? Porque tinha sangue. Era uma coisa que você pode comer o que você quiser. Tanto que desceu aqueles animais tudo para Pedro e pode... mas aquilo está falando Mas também está relacionando que o que Deus consagra, como diz Deus aqui, todo alimento é consagrado a Deus, se você consagrar é santificado. Eu não estou falando para você comer tudo não, você pode comer legumes que é muito bom, tá? Mas eu estou falando a referência aqui. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo ali? Para o seu, eu estou lendo Romanos 14. Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter de pé. Então, alguns pensam que certos dias, né, e que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E isso é que é importante. Ele vai chegar a um ponto aqui que o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha só. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém, queridos? Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos que comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, mas essa questionamentos de situações de comida, de situações de dias, esse dia é melhor do que o outro, esse dia é outro. Amados, conservam aquilo que o teu pastor está dizendo, porque tudo isso, amados, se estamos obedecendo a espíritos enganadores, nós vamos dar com Deus no final. Mas o que Deus quer é que você seja livre para adorar o Senhor, e que nada possa impedir, e que nada possa vincular você a uma lei que já foi quebrada, em nome de Jesus. Continuando aqui, liberdade ou amor. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço, não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor, que de nada é impuro em si mesmo. Certos detalhes, certas coisas que são supérfluas, isso não é uma coisa que você vai desticar. Você não tem que julgar a pessoa do outro. É muito difícil o julgamento porque você não sabe. Né? Às vezes a pessoa chega para o pastor e fala, pastor, mas essa pessoa... meu irmão, eu conheço essa pessoa, muitas coisas dessa pessoa que você não sabe. Às vezes você quer julgar uma pessoa, você não sabe. Eu já conheço muito mais, eu já tenho conhecimentos além daquilo que você tem. Eu tenho algumas informações, inclusive Deus fala comigo. Se seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquilo por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus, versículo 17, não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Isso aqui que é o seu fechamento. É a glória de Deus. Aqui Paulo falando que justiça, amados. Muitas coisas preocupam você, mas o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. E o reino de Deus é apenas o quê? Justiça de Deus, paz e alegria do Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Amém, querido? Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz. Eu e você somos pacificadores. Para que nós não estejamos envolvidos com espíritos enganadores, com pessoas que falam mentiras, que tenham a mente cauterizada. Por isso que você está numa igreja onde o seu pastor é responsável por você, no sentido espiritual, de te ensinar para você não se degladiar com certas situações. Rapaz, nós não devemos discutir sexo de anjos, né? O próprio Jesus falou que para os fariseus que vieram para ele, dizendo que o irmão morreu e a esposa dele tinha que casar com outro irmão, e o outro irmão morreu, e o outro irmão, e quando via na glória, com qual deles vai casar? Jesus falou assim: ó, meu irmão, você, depois da morte você sabe como é que vai ser, né? Então Deus sabe de todas as coisas, né? E Jesus falou assim: você está preocupado com tantas coisas, mas uma só interessa, né? Nós estamos preocupados com o sexo de anjos. Deus quer que você se preocupe com a vida, justiça de Deus, a alegria do Espírito Santo. Isso é fundamental. E a paz, que você representa o espírito de paz e não o espírito de confusão. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Exige abstinência de alimentos que Deus criou para que serem recebidos. Então, se a pessoa quer comer porco, deixa comer porco. Se quer comer galinha, eu, por exemplo, não gosto muito de comer carne de porco, mas por questão pessoal minha, mas eu não vou proibir, nem vou chegar com uma pessoa e falar que não deva comer. Então, eu creio que nós temos que ter consciência. Se o médico diz para não comer, não come. Obedece à autoridade médica, né? Então, nós temos que entender, amado, que Jesus quer você livre. É para a liberdade que Jesus te chamou, para você ser um servo de Deus, que você proclama a glória de Deus. Que o poder de Deus possa fluir dentro de você. Para que o poder de Deus flua na sua vida, você tem que estar livre. Você tem que estar limpo. Limpo de coisas que são contamináveis. Limpo de coisas que não são carnais, mas espirituais, que tentam mudar a sua fé. Que tentam trabalhar dentro da sua mente para você não crer. Para você duvidar que Deus está operando ainda hoje. Deus quer usar você, Deus quer usar mim. Para quê? Para que todos possam observar que Deus está vivo, que Jesus ressuscitou e continua fazendo os milagres através da igreja do Senhor, porque Ele deu autoridade para a igreja. O que ligares na terra será ligado no céu, é por isso que estamos aqui, amados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não é você chegar e conhecer a Bíblia, não, o básico que o pastor está te dando, o básico que o pastor pode te dar, é para que você viva o presente século, né? Na imensidão da glória, e não na imensidão da derrota, e não na imensidão da ignorância, e não na imensidão da cauterização, e não na imensidão de procurar coisas que venham satisfazer o seu ego. Ah, eu vou para ali porque ali a igreja tal me oferece isso, aquela oferece. Irmão, Deus quer oferecer cura. E muitas vezes a cura, ela tem que doer. Porque precisa ser tirado o tumor. E isso machuca, gente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e ser recebido com gratidão não é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus. E a santificação pela palavra de Deus é uma coisa fundamental, mas, né? A palavra e pela oração. Quando você ora, você quebra a maldição, você quebra o jugo. Por isso que Jesus veio a este mundo, para desfazer toda a obra do maligno, para desfazer tudo aquilo que tenta confundir você, tenta levar você para um caminho errado.
Então a palavra está aí, a palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora, para quem que Jesus falou isso? Você sabe? Conhecereis a verdade? Conhecereis a palavra? Não? Então eu vou ler para vocês aqui, ó. Olha só. É importante quando a gente lê a Bíblia, ler o texto e o contexto. Você vai em João, Evangelho de João, também, capítulo 8, versículo 32. Amém? Oito, 32. Vamos ver o 31, tá? 31 diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então Jesus, aqueles que estavam crendo nele. É uma coisa bem diferente, irmão. Se você falar para quem crê e falar para quem não crê. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiros meus discípulos e conhecerão a verdade, e esta verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como você pode dizer que seremos livres? Aí ele botou, Jesus respondeu: em verdade, eu digo que todo que comete pecado é escravo do pecado, e o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Mas o que Deus quer? Se você crê, você entende que você é livre. Livre para como eu quiser, comer, beber, o que você quiser. Agora Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, no capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso cai uma responsabilidade sobre cada um de nós, quando estudamos a verdade de Deus, a palavra de Deus, e vamos ter discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é um dom espiritual. Para quê? Para que você não venha a falar somente e cair na cilada de Satanás nos ensinos de demônio. Porque os demônios, eles vão querer falar só aquilo que te agrada. Mas, amados, se você ouviu muita coisa, glória a Deus, isso é que eu estava esperando. Opa, tem coisa aí que Deus não quer te dar o que você está esperando. Deus quer te dar aquilo que você precisa, aquilo que você precisa caminhar, aquilo que você precisa prosseguir. E muitas vezes essas coisas são difíceis para nós, porque a gente tem um raciocínio diferente. Mas Deus tem uma obra grande na sua vida, sabia? Ele quer fazer com que você seja um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé. Aí no versículo 4 do texto que nós começamos a ler, de 1 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da qual há de vir. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação, pois este é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos. Amados, você entendeu que Cristo está aqui nesse momento, agora falando com você? Porque muitas lutas virão, mas a verdade de Deus está libertando você. Se Jesus o libertou, você é livre. As coisas do passado já não podem te proibir. As coisas que vêm para tentar impedir que a glória de Deus se manifeste na sua vida, isso não faz parte de você. O Espírito Santo está dentro de você para conduzir você na verdade.
e para você ouvir as suas autoridades, para você orar. Não tem muita dificuldade para você entender isso. Deus está falando com você, queridos. Se conhecereis a verdade vos libertará, porque Deus quer te usar. E muitas vezes nós impedimos que Deus nos use quando se envolvemos com fábulas profanas, fábulas que não levam a lugar nenhum, coisas que ficam lançando sobre a sua mente para tentar te iludir. Mas Deus está trazendo a verdade para você, amados. Porque as bênçãos do Senhor você vai alcançar, elas vão te alcançar. Não é você que vai correr atrás dela, não. Porque você procedendo na palavra, elas vão atrás de você. Deus está querendo operar na sua vida grandemente. Receba essa palavra no seu coração. Porque nos últimos tempos as coisas vão apertar. As coisas vão ficar difíceis. Mas nós não podemos deixar que essas coisas difíceis venham afetar a nossa fé e a gente deixar que Deus deixe de usar a gente. Deus quer usar você. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco essas palavras diante de Ti, para que os Teus filhos, nesse momento, se alguém precisa de cura, Deus vai curar. Se precisa de uma resposta de Deus, Deus vai responder. Porque Deus é um Deus de resposta. Porque Deus é um Deus verdadeiro, amados. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Porque você não está pensando em você está pensando em abrir essa porta para conhecer mais de Deus. E quando você se aproxima de Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador significa doação de galardão, doação de bênção, doação de vitórias, doação de coisas que vão te alcançar. Deus tem resposta para tudo na sua vida. Recebe essa palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu encerro essa mensagem agora, Pai, colocando a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Visita cada um, Pai. Visita cada mente agora. Tira toda a cauterização, toda a barreira, toda a dificuldade. Abra, Senhor Deus, para que todos possam ouvir a Tua verdade e recebê-la em casa, Pai, porque o Senhor está enviando anjos para cada casa. Porque os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar salvação. E o Senhor sabe que todos serão salvos. O Senhor quer salvar a todos, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita cada um agora. Eu repreendo toda ação do mal, toda ameaça, todo espírito de medo. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toque em cada vida, toque em cada mente, ó Pai. Aqueles que pensam que não tem saída, essa situação que agora aconteceu. Pai, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de você. O Senhor sabe da saída. Deus, Tu quer mostrar a Tua glória, que o Senhor pode agir. Como nós falamos do 300 de Gideão, o Senhor vai tirar muita gente, porque pensavam que ia conquistar pelo braço. Mas o Senhor quer mostrar a Sua extraordinária, a Sua sobrenaturalidade, o Seu poder sobrenatural nas vidas. Em nome de Jesus, joga por terra agora toda a ação do mal, em nome de Jesus. E abençoa, Jesus. Tira todo o espírito de engano, tudo aquilo que tenta cauterizar, tudo aquilo que vem para confundir, tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir, seja repreendido em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor seja na sua vida, hoje, amanhã e sempre. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Que a glória de Deus venha fazer força e acender uma luz que não é sua, é do Senhor, para você poder enxergar e pisar e caminhar na direção certa. Recebe essa palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos. Fique na paz. Maria Helena, estamos orando por você e Deus já está operando, né? Operando só com o tempo. Muitas vezes a gente pensa que o tempo não opera. O tempo opera. É Deus fazendo coisas que Ele queria fazer antes de qualquer situação que o homem venha colocar a mão. Deus, Ele opera antes. É no tempo. Deus operou em José no tempo. Antes de ser governador do Egito e tomar tudo, Ele estava operando no tempo. Principalmente o filho do Ronaldo, que é Pedro, né? Que tem... muitas vezes, para poder fazer uma competição, tem que trabalhar muito, tem que malhar muito. É no tempo que se trabalha para poder conquistar. Deus sabe de todas as coisas. Maria Helena, Jesus é contigo e eu não tenho dúvida disso. Deus abençoe.
Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês. Não deixe. Jesus está contigo. Entrou na sua casa hoje. Recebe Ele. Abre teu coração, se ajoelha em nome de Jesus. A paz, querido. Deus abençoe Fátima. Deus abençoe Maria Helena e a todos que estão aí nos ouvindo e que vão nos ouvir também no futuro. Fique na paz de Jesus. Aleluia. Aliane.